Isso me afeta, Cooper. Isso. Milímetros de alumínio e não tem mais nada lá fora. Por quilômetros, o que nos mataria em poucos segundos. Milímetros de alumínio e não tem mais nada lá fora. Por quilômetros, o que nos mataria em poucos segundos.
As estruturas desses vasos de pressão exibidos no início do vídeo foram projetadas para resistirem aos esforços de tração gerados pela pressão interna de gases pressurizados contidos nesses recipientes. São vídeos demonstrativos, criados para mostrar a importância de válvulas de segurança devidamente instaladas e em pleno funcionamento. Estes vasos de pressão foram submetidos à condição de vácuo, ou seja, condição em que a pressão do lado de dentro do recipiente é inferior à pressão do lado de fora. Em um dos vídeos, instantes antes da implosão, o relógio do vacuômetro registra uma pressão de 21 polegadas de mercúrio, o que equivale a 71 kPa, ou 0,7 atmosfera. Este é o valor da diferença entre a pressão externa e a pressão interna. Uma pressão resultante que comprime a estrutura do vaso de pressão, situação para a qual a mesma não fora projetada, e o resultado é o colapso dessa estrutura após a falha por flambagem. É possível, porém não é comum projetar vasos de pressão para resistirem à compressão sem sofrer flambagem. Isso porque existem soluções mais interessantes como o uso de válvulas de segurança. São válvulas capazes de aliviar o excesso de pressão interna permitindo o escape do gás em excesso, e que também evitam a formação de vácuo permitindo a entrada de ar, caso a pressão interna se torne menor que a pressão externa, e dessa forma restabelecendo o equilíbrio de pressões e evitando condições que comprometeriam a estrutura. No entanto, se algo obstruir a entrada de ar, a condição de vácuo será mantida, podendo levar a estrutura à ruína por flambagem, como aconteceu neste caso por causa de uma sacola plástica. O que causou o esmagamento desse vaso de pressão não foi o vácuo e tampouco a sacola plástica, mas sim a pressão atmosférica, submetendo a estrutura a uma condição para a qual não fora projetada. Essa estrutura foi projetada para manter gases sob uma pressão muito maior que a pressão atmosférica, porém atuando de dentro para fora, tracionando a estrutura, justamente o oposto do que aconteceu em que a estrutura foi comprimida. E o mesmo vale para os vagões apresentados no início do vídeo. Já as câmaras de vácuo, essas sim devem ser projetadas para resistirem aos esforços de compressão sem sofrer flambagem, é claro. E vale salientar que a máxima pressão a qual uma câmara de vácuo seria submetida é a pressão de uma atmosfera, e que os esforços gerados por essa pressão são proporcionais ao tamanho da câmara, o que explica o fato da câmara da NASA ter paredes de concreto com 2 metros de espessura, e uma câmara de vácuo pequena ter uma parede de acrílico com apenas 1 ou 2 centímetros de espessura. Já a estrutura de uma espaçonave, apesar de também lidar com vácuo, ela trabalha essencialmente sob esforços de tração, uma vez que o ambiente interno é pressurizado e o vácuo se encontra do lado externo, assim como também acontece com os trajes dos astronautas. O vácuo não causa dano algum, afinal o vácuo é a ausência de matéria. E como é possível a ausência de matéria exercer alguma força? Isso simplesmente não faz sentido. Ainda que se diga que o vácuo perfeito e a ausência total de matéria não exista na realidade, a simples ideia de que quanto maior o nível de vácuo, maior a suposta força exercida, é simplesmente absurda, pois é o mesmo que dizer que quanto menos matéria, mais força essa matéria exerce. Faz sentido? Óbvio que não. Não é o vácuo quem exerce força ou pressão, é o próprio ar da atmosfera, ou qualquer gás contido num recipiente. E dependendo de como essa pressão atua na estrutura, pode-se ter resultados muito diferentes.